Transmissão da Covid-19. Outra maneira de visualizar. Cenário 1. Como seria se não tivéssemos nenhuma medida de controle? Primeiro vamos acompanhar como seria sem nenhuma limitação de atendimento em hospitais. Observação: os números que representamos aqui não são os números reais, mas seguem a mesma lógica da realidade. Para ficar mais fácil de entender a transmissão da Covid-19, vamos imaginar uma cidade na qual existissem somente 30 moradores. Esses 30 moradores, vivendo normalmente, saem de suas casas todos os dias e se encontram com os vizinhos, conversam, fazem compras, trabalham junto com outras pessoas. Um dia, um dos moradores fica infectado. Durante alguns dias, ele irá transmitir o vírus para outras pessoas que encontrar. Só para tornar a conta fácil de fazer, vamos imaginar que normalmente uma pessoa da cidade contagie 2 outras pessoas por dia. Vamos imaginar também que uma pessoa infectada permaneça transmitindo o vírus durante 2 dias e depois se recupere da infecção. Observação: esses não são os números reais, mas um exemplo que ajuda a entender como funciona uma epidemia. Neste exemplo, a partir do dia em que a primeira pessoa fica infectada, a doença progride da seguinte forma. Dia 1. O primeiro morador contrai a infecção. Total, 1 infectado. Dia 2. Além do primeiro morador, outras 2 pessoas também ficam infectadas. Total, 3 infectados. Dia 3. Cada uma das 3 pessoas infectadas encontra 2 outras pessoas e as infectam também. Nesse mesmo dia, o primeiro infectado se cura. Total, 8 infectados e 1 curado. Dia 4. Cada uma das 8 pessoas que terminaram o dia anterior infectadas encontram 2 pessoas. No entanto, cerca de 1/3 dos habitantes da cidade já foram infectados, de maneira que 1/3 desses encontros não resultará em uma nova infecção. Isso significa 10 novos infectados. As 2 pessoas que se infectaram no dia 2 se curam, 16 infectados e 3 curados. Dia 5. Cada uma das 16 pessoas que terminaram o dia anterior infectadas encontra 2 pessoas. No entanto, 19 pessoas já estão ou contaminadas ou curadas nesse dia, ou seja, apenas cerca de 1/3 dos contatos ocorridos irão gerar novas infecções. Isso significa 10 novos infectados. As pessoas infectadas no dia 3 se curam. Total, 20 infectados e 9 curados. Dia 6. No início do dia, apenas um morador ainda não havia se infectado anteriormente. Ao final do dia, esse único morador que ainda não havia ficado doente é infectado. As outras 10 pessoas que haviam ficado doentes no dia 4 se curam ao longo do dia. Total, 11 infectados e 19 curados. Dia 7. Como nesse dia já não havia ninguém que não tivesse sido contaminado anteriormente, nenhuma nova infecção ocorre. Ao fim do dia, as 10 pessoas que haviam se contaminado no dia 5 se curam. Sobra apenas uma pessoa que havia se contaminado no dia 6, que permanece doente. Total, 1 infectado e 29 curados. Dia 8. O último infectado se cura. Fim da epidemia. O denominado pico da epidemia, ou seja, o dia em que existia o maior número de pessoas doentes ao mesmo tempo, ocorreu no dia 5, quando 20 pessoas estavam simultaneamente infectadas. Contada dessa maneira, a história tem um final feliz e todos se curam no fim, mas para muitas doenças, como é o caso da Covid-19, não é assim que acontece. Vamos agora imaginar uma situação em que 1 em cada 2 pessoas que adoece desenvolva um quadro mais grave e necessite de hospitalização para sobreviver. No caso da Covid, a porcentagem de casos graves é muito mais baixa, mas o que importa aqui não são os números, mas o raciocínio. Imaginando que metade das pessoas precisem de atendimento médico, se não houver atendimento, ao invés de se curar, a pessoa pode falecer 2 dias depois da infecção. Agora, vamos acompanhar como seria com a limitação de hospitais. Os números que representamos aqui não são os reais, mas seguem a mesma lógica da realidade. Vamos imaginar que a cidade tem apenas um pequeno hospital com capacidade para atendimento simultâneo a 6 pessoas, ou seja, 20% da população. Nos dias 1, 2 e 3, todos os pacientes que apresentarem quadros graves serão atendidos no hospital.
No dia 4, haverá 8 pessoas precisando de hospitalização. 2 não terão vaga no hospital e irão falecer. No dia 5, 10 pessoas precisarão de hospitalização. Dessas, 4 irão falecer. Os doentes que contraírem a doença nos outros dias conseguirão ser atendidos e sobreviverão. No total, 6 dos 30 habitantes da cidade terão morrido ao fim da epidemia, devido à rapidez com que a doença se espalhou, impossibilitando atendimento a todos que necessitavam. Restarão 24 dos 30 moradores que a cidade tinha até 10 dias atrás. Cenário 2. A cidade adota medidas de isolamento social. Por que temos que controlar essa doença? Com isolamento social, parte do comércio fechado, uso de máscaras e álcool em gel, o número de contatos que cada morador tem por dia com os demais moradores diminui, e mesmo os contatos que ainda ocorrem têm menor chance de propagar o vírus. Vamos imaginar uma situação em que as medidas de proteção sejam tomadas exatamente no dia 3, quando o município percebe que a infecção está se espalhando. Nesse exemplo, a doença progride da seguinte forma. Dia 1, o primeiro morador contrai a infecção. Total, 1 infectado. Dia 2, além do primeiro morador, outras 2 pessoas também ficam infectadas. Total, 3 infectados. Dia 3, agora a cidade decide tomar medidas de isolamento social e de proteção. Assim, cada pessoa infectada transmite a doença para apenas uma outra pessoa. Assim, ao longo do dia ocorrerão 3 novas infecções. As 2 pessoas infectadas no dia anterior permanecem doentes. A primeira pessoa que contrai a infecção no dia 1 se cura ao final do dia. Total, 5 infectados e 1 curado. Dia 4, cada uma das 5 pessoas infectadas contaminarão uma outra pessoa. Assim, ao longo do dia ocorrerão 5 novas infecções. As 2 pessoas que contraíram a infecção no dia 2 se curam ao final do dia. As 3 pessoas que contraíram a infecção no dia 3 permanecem doentes. Total, 8 infectados e 3 curados. Dia 5, cada uma das 8 pessoas infectadas irão encontrar uma outra pessoa. No entanto, como 11 das 30 pessoas ou estão infectadas ou já se curaram, apenas cerca de 2/3 dos 8 contatos irão gerar novas infecções. Ou seja, ao longo do dia ocorrerão 6 novas infecções. As 5 pessoas que se contaminaram no dia 4 permanecem infectadas. As 3 pessoas que contraíram a infecção no dia 3 se curam ao final do dia. Total, 11 infectados e 6 curados. Dia 6. As 11 pessoas infectadas irão cada uma encontrar uma outra pessoa. Como já existem nesse momento 17 pessoas já infectadas ou curadas, ao longo do dia ocorrerão somente 5 novas infecções. As 6 pessoas que se infectaram no dia 5 permanecem doentes ao final do dia. As 5 pessoas que se infectaram no dia 4 irão se curar ao final do dia. Total, 11 infectados e 11 curados. Dia 7. As 11 pessoas infectadas irão cada uma encontrar uma outra pessoa. Como, nesse momento, existem 22 pessoas infectadas ou curadas, apenas 1/3 dos contatos irá resultar em uma nova infecção. Dessa forma, ao longo do dia ocorrerão 4 novas infecções. As 5 pessoas que se infectaram no dia 6 permanecem doentes ao final do dia. As 6 pessoas que se infectaram no dia 5 irão se curar ao final do dia. Total, 9 infectados e 17 curados. Dia 8. As 9 pessoas infectadas irão encontrar cada uma outra pessoa. Como já existem 26 pessoas curadas ou infectadas, apenas cerca de 1/10 dos contatos irá resultar em novas infecções. Assim, ao longo do dia irá ocorrer apenas mais uma nova infecção. As 5 pessoas que haviam contraído a infecção no dia 6 irão se curar ao longo do dia. Total, 5 infectados e 22 curados. Dia 9. As 5 pessoas infectadas irão encontrar cada uma outra pessoa. Como só há 3 pessoas ainda não infectadas na população, há uma boa chance de que nenhum dos contatos dos infectados seja com alguém que ainda possa pegar a doença. Vamos supor que, por azar, uma dessas 3 pessoas contrai a infecção. Então, ao longo do dia, irá ocorrer apenas uma infecção. As 4 pessoas que se infectaram no dia 7 se curam no final do dia. Total, 2 infectados e 26 curados. Dia 10. Como só há 2 pessoas infectadas e também apenas 2 pessoas que nunca se infectaram, a partir daqui supomos que não ocorre mais transmissão do vírus. Ao final desse dia, um dos 2 doentes se cura, total, 1 infectado e 27 curados, e no dia seguinte, o outro se cura.
Nesse cenário, o pico da epidemia, ou seja, o dia que existe o maior número de doentes, ocorre nos dias 5 e 6, quando existiriam 11 pessoas simultaneamente infectadas. Com isolamento social, esse pico é muito menor do que no caso anterior. No caso anterior, existiam 20 infectados simultaneamente no pico da infecção. Imaginando o mesmo cenário de existência de um único hospital, contando com 6 vagas, ou seja, vagas para 20% da população, esse hospital seria suficiente para atender os doentes mesmo no pico da epidemia, pois existirão no máximo 11 pessoas doentes e apenas metade necessitará de hospitalização, ou seja, no máximo 5 ou 6 pessoas precisarão ser internadas ao mesmo tempo. Ao final dos 11 dias da doença, todos os 30 moradores sobrevivem e podem continuar a vida. Na vida real, mesmo que todas as pessoas com quadros graves sejam atendidas em hospitais, algumas dessas pessoas acabam morrendo. Para pensarmos em um cenário que seria semelhante ao que acontece com a Covid-19, na história de nossa pequena cidade, possivelmente uma pessoa teria morrido, mesmo recebendo atendimento adequado. Ao fim de tudo, teriam sobrevivido 29 dos 30 habitantes. Nesse cenário de algum isolamento social, a duração da epidemia é um pouco maior, o número máximo de doentes é menor e o número de mortes é muito menor. Ou seja, o isolamento social é realmente importante e não salva apenas as vidas, ajuda também a economia, porque reduz o impacto da epidemia nos trabalhadores. Esse material foi produzido pela Força Tarefa MEREC, um grupo de cientistas, jornalistas e divulgadores unidos para você ter informações garantidas e dicas práticas sobre o novo coronavírus. Venha nos conhecer www.amerec.com.br.